Então vamos lá. Página de hoje, pessoal, 275, né? Nós começamos a aula ontem, mas ficou muito borrado o negócio, ficou meio complicado, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir rapidinho aqui as principais partes, tá? Primeiro, para a gente determinar o módulo da força magnética, aí, a gente usa essa formulinha aqui, ó. Força magnética é igual ao produto da velocidade pela carga, pelo campo magnético, pelo seno do ângulo formado entre o campo e a velocidade. Vai. A carga tem que ser em módulo. Aí tem que tomar cuidado com esse ângulo, né, moçada? Se por acaso o ângulo for igual a 0 grau ou 180 graus, aí não vai ter força magnética agindo na carga. Se por acaso o ângulo for 90 graus, aí a força magnética vai ser máxima. E lógico, tem que tomar cuidado com uma coisinha também, que eu ontem tinha explicado para vocês, não sei porque que eles cobram, mas eles cobram, são os casos em que a força magnética vai ser nula. A força magnética vai ser nula se a velocidade for nula, ou se a carga for nula, ou se o campo for nulo, ou se o seno do ângulo for igual a 0. Ou se isso ocorrer tudo ao mesmo tempo, né? Porque aquilo ali é um produto. Então, se por acaso um daqueles caras ali for igual a 0, aí a gente já tem força magnética nula também. Beleza? Muito bem. Quem é quem aqui? O Fm quer dizer força magnética, a unidade é Newton. O V quer dizer velocidade, a unidade é metro por segundo. O Q quer dizer carga elétrica, a unidade é Coulomb. O B é o campo magnético, a unidade é Tesla. E esse seno de θ, esse daí não tem unidade, né? Aí, pessoal, vem uma coisa que é muito importante, que é a direção e o sentido. Isso aqui, ó, a formulinha, é a parte matemática da matéria, né? Você tem que tomar muito cuidado com as formulinhas para o vestibular da UFMS. Ele é mais matemático. Agora, no caso do Enem, é importante isso aqui, ó, direção e sentido. Eu vou desenhar aqui, pessoal, a regrinha, quer dizer, a regrinha não, né? A mão direita com a palma voltada para os seus olhos. Beleza? Agora não está mais escuro. Ó, legal. Que bom, cara. Maravilha. Pessoal, qualquer problema aí com a imagem, vocês dão um toque aqui para mim, tá? Mas acho que hoje não vai dar problema, não. Muito bem. Então, lá vamos nós. Ó, vou desenhar a mão direita aqui, como nós fizemos ontem, com a palma voltada para o seu rosto. Aí, essa é a mão direita, ó. Esses 4 dedos aqui, pessoal, simbolizam o campo magnético. Esse polegar simboliza a velocidade, que também pode ser trocada pela corrente elétrica, tá? Não tem problema nenhum, como se fosse equivalente. E a palma da mão simboliza a força magnética, ó. Bem, essa regrinha é chamada de regra do tapa, porque a gente dá um tapa, né, para poder determinar a direção e o sentido da força. Então, ó, a palma da mão, pessoal, ela tá assim, ó, voltada para o rosto de vocês, ó, dessa forma. Esses 4 dedos simbolizam o campo magnético, é mão direita, tá, moçada? O polegar simboliza a velocidade ou a corrente elétrica e a palma da mão simboliza o sentido da força magnética. Mais uma coisinha que é importante. Se por acaso tiver uma setinha dessa forma aqui, ó, como eu acabei de desenhar, aí uma setinha desse jeito aqui, dá para perceber claramente que ela é horizontal, né? E aponta para a direita. Tem uma seta aqui, ó. Certo? Igual essa caneta aqui, ó. Aí é horizontal e está apontando para a direita, né? Agora, o rabinho da setinha, a gente tinha que simbolizar de alguma forma. Eles escolheram simbolizar através desse X aí. Ou uma cruzinha, né? Geralmente é um X. Se você olhar o rabinho da setinha, então, você vai ver um Xzinho. Toda vez que aparecer esse Xzinho, quer dizer que está entrando. Agora, o que seria entrando? Ué, pode ser que seja a velocidade, pode ser que seja o campo, ou pode ser que seja a força, tá? Na maior parte dos casos, é o campo magnético que está entrando. Agora, se você olhar de frente, você vai ver um pontinho, aquela parte que espeta, né? Que entra no alvo. Aí, toda vez que aparecer um pontinho, quer dizer que está saindo. Joia? Pronto, ó. Beleza?
Então, toda vez que aparecer xizinho entrando, toda vez que aparecer pontinho é saindo. Certo? Nós vamos fazer agora, pessoal, um exercício. Ontem eu lembro que eu desenhei um monte de xizinho aqui. Não tem necessidade de desenhar esse monte de xizinho, tá? Deixa eu colocar uns exemplos antes da gente fazer os exercícios que tem aí na apostila. Aí, vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Se por acaso eu tiver uma coisa como essa, ó, um xizinho, eu já sei que tem algo entrando. E a letra B do lado, quer dizer que o campo magnético está entrando no papel. É isso que está acontecendo. A gente não precisa desenhar um monte de xizinho. Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Não? Tem um monte de xizinho, não há necessidade. Um xizinho só é suficiente para a gente perceber que o campo magnético está entrando no papel. Bom, aí você vai lá e coloca esses 4 dedos assim, ó, penetrando no quadro. Tá vendo? Pega esses 4 dedos aqui da mão direita e ó, já aponta para o quadro. No teu caso, você tem que apontar para o celular ou então para a tela do computador que você está assistindo a aula. No caso da apostila, se você quiser fazer da mesma forma que eu estou fazendo, você tem que levantar a apostila assim na vertical e fazer dessa forma, tá? Se ela estiver na horizontal, aí você tem que fazer assim, tá bom? Muito bem. Vamos agora determinar isso daqui, ó. Eu vou desenhar uma carguinha indo para a direita, pessoal. Aqui a carguinha, ó. Lá vai ela, positiva, indo para a direita. Aí a velocidade dela. Tá vendo essa setinha aqui em cima? Não há necessidade de colocar. Eu vou tirar, é só para indicar que é grandeza vetorial, porque senão de repente isso aqui vira uma confusão danada, tá? Tá aí, ó. Campo magnético entrando, velocidade para a direita. Aí como é que a gente tem que fazer? Tem que fazer assim, ó, campo entrando, coloca os 4 dedos apontando para o quadro, e o polegar, pessoal, tem que ficar no mesmo sentido da velocidade. Se eu fizer assim ou assim, é claro que o polegar não está indicando o mesmo sentido da velocidade, né? Não está apontando para o mesmo lado. Então eu tenho que ir virando a mão, aí, até conseguir, ó. Agora sim, o polegar está apontando para o mesmo lado da velocidade, e o campo magnético está entrando. Aí você dá um tapa. A hora que você dá um tapa, você vê que a palma da mão foi para cima, não foi? Isso quer dizer que a força magnética aponta para cima. Se a carga for positiva, a gente mantém o sentido da força. E se ela for negativa, professor? Aí a gente inverte o sentido da força. Eu vou desenhar então aqui o sentido da força magnética. Ó. De novo. Campo entrando, velocidade para a direita. Palma da mão apontou para onde? Ah, para cima. Então eu venho aqui e desenho a força magnética. Onde que desenha a força magnética? Em qualquer lugar. Aí, vou desenhar aqui, ó. Contanto que você desenha ela apontando para cima, não tem problema. Aí, tá aí. São esses 3 vetores, então, que a gente sempre tem que dar uma olhadinha. Senhor, mas e se o campo magnético for saindo? Vamos desenhar o campo saindo aqui, pessoal? Ó, vou fazer um outro exemplo agora com o campo magnético saindo, ó. Tá aí. Pronto. Quando aparece esse pontinho aqui, pessoal, quer dizer que o campo magnético está saindo. Certo? É uma bolinha com um pontinho no meio, né? Quando é xizinho entrando, quando é bolinha ou pontinho é saindo, tá? Então, ó, xizinho entrando, pontinho saindo. Agora, como é que a gente tem que fazer para determinar a direção e o sentido da força? Bom, antes a gente tem que desenhar a carga elétrica, né? Imagina o seguinte, ó, eu tenho agora uma carguinha positiva indo para cima. Tá vendo? Aí, essa velocidade dela. Todo mundo sabe que velocidade é grandeza vetorial, que tinha que ter aquela setinha em cima do vetor para ficar certinho. A gente não vai colocar para não dar mais confusão ainda, porque já está tendo muita coisa. Campo magnético está saindo. Então, olha o que eu tenho que fazer. Colocar o cotovelo em cima da apostila ou em cima da tela do celular. Aí, dessa forma, o meu cotovelo tem que ficar assim, ó. Então, o campo magnético é saindo. Tá vendo? Pontinho. Agora, e a velocidade, professor? Então, você coloca o polegar no mesmo sentido da velocidade. Então, vai ficar assim, ó. Campo magnético saindo e a velocidade para cima. Tem que botar o polegar no mesmo sentido da velocidade. Aí não tem jeito, aí o cara tem que desmunhecar mesmo, né? Não tem acordo. Campo saindo, velocidade para cima, palma da mão apontou para onde? Aí, para a direita. É só você dar um tapa, acabou o problema. Então, você vai lá e desenha a força magnética, ó, no mesmo sentido da palma da mão. Se você quiser desenhar a força magnética ali, ó, junto com a carga, pode desenhar, mas não é obrigatório não, tá?
Aí a força magnética, ó, pessoal. Pronto. Tá vendo? Então é isso daí que a gente tem que fazer, né? Tem que usar a regrinha da mão direita, a regra do tapa, para poder determinar a direção e sentido da força. Se ele quiser o módulo, aí a gente usa essa formulinha aqui, ó. Fui vender quibe sentado, né? Certo? Pessoal, vamos fazer mais um aqui? Deixa eu colocar agora o seguinte, ó. Imagine o seguinte, a velocidade do corpo, ou da carga, né? Indo para a esquerda, e depois, ó, logo em seguida caindo dessa forma, ó. Tá vendo? Aí essa é a velocidade. Geralmente os caras fazem um desenho como esse, aí você fala, caramba, agora eu tô perdido, hein? Ele só deu a velocidade, mas como essa carguinha está indo para baixo, eu tenho como desenhar a força magnética também. A força vai ser apontando para onde? Para baixo, né? Ah, por quê, professor? Bom, porque a partícula veio para baixo, né? Então você vai lá e desenha a força magnética assim, ó, no mesmo sentido, né? A carga está caindo, então você desenha ela para baixo, como se fosse a força peso. Ponto. Então, ó, isso que dá de vermelho, ele dá no enunciado do problema. Isso que está de azul, ele não dá. Essa é a primeira coisa que a gente acha. E como que eu devo proceder, então? Assim, ó. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o polegar no mesmo sentido da velocidade. Olha lá, a velocidade está para a esquerda, não tá? Então, coloca o polegar apontando para a esquerda. Logo em seguida, você abre a mão. Pronto, abri a mão. A palma da minha mão coincidiu com o sentido da força? Não, a palma da minha mão apontou para o teto e a força está apontando para o piso. O que eu faço então? Ah, eu viro a mão. Só que a hora que eu virar a mão, aí esse polegar vem junto. Então o que você tem que fazer? Agora você tem que virar o corpo inteiro, não tem jeito. Olha como é que você vai ter que fazer então, ó. Coloca o polegar no mesmo sentido da velocidade, tá vendo o polegar aqui? Coloca no mesmo sentido da velocidade, apontando para a esquerda, e abre a mão. Ah, agora deu certo. A palma da mão apontou para baixo, assim como a força, e a velocidade apontou para a esquerda. Certinho? Esses 4 dedos aqui, pessoal, ó, estão entrando no quadro. Tá vendo? Isso quer dizer que o campo magnético aqui é entrando. Então eu vou lá e desenho o campo magnético assim, ó. Entrando no quadro. Pronto, ó. Dessa forma, então, que a gente tem que fazer. Quando ele dá o campo magnético, parece que fica mais simples. Quando ele não dá o campo magnético e pede para a gente ir atrás do campo magnético, fica um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para fazer do mesmo jeito. Isso aí, pessoal, não tem jeito, tem que dar uma treinadinha. A gente tem que desenvolver a coordenação motora, né? Eu vou ver se eu faço uma listinha depois e mando para vocês, só os exercícios para a gente treinar assim o campo magnético, tá bom? Aí eu coloco aí e vocês tentam fazer. Qualquer dúvida, vocês dão um toque aí para mim depois, tá bom? Muito bem, vou apagar essa primeira parte aqui, ó, pessoal. Agora a gente vai ver a força magnética que age em um condutor retilíneo mergulhado em um campo magnético. Essa matéria aqui, vocês já viram ontem, mas como estava muito borrada a imagem, né? Aí eu resolvi colocar de novo um resumo aqui, tá, pessoal? Por isso que apareceu outra vez essas formulinhas, né? Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer força magnética em fio retilíneo. Força magnética em condutor retilíneo. Vai. Força magnética em condutor retilíneo. Bem, eu vou desenhar um campo magnético aqui, horizontal, e apontando para a direita. Então, lá vai, ó. Um campo magnético, horizontal e para a direita. Todas as vezes que as linhas do campo magnético forem assim, ó, horizontais, igualmente espaçadas, ou verticais também igualmente espaçadas, quer dizer que o campo magnético é uniforme. Então, vou desenhar só mais uma aqui, pessoal, só essa quantidade aqui já tá bom. Aí, isso aqui que está de preto é o campo magnético, ó. E é um campo magnético uniforme, porque as linhas são paralelas e igualmente espaçadas. O que quer dizer campo magnético uniforme? Quer dizer que ele tem sempre o mesmo valor em qualquer região, tá? Em qualquer posição ele vai ter sempre o mesmo valor.
A Mariana está perguntando, o senhor pode repetir como é que é saindo, por favor? É assim, ó. Saindo, Mariana, você vai ter que colocar o cotovelo em cima da apostila. Aí. Esses 4 dedos apontaram para cima, não apontaram? Lá para o teto. Isso quer dizer que está saindo do papel. No meu caso, o quadro ele está na vertical, né? Então tem que fazer assim, ó. Colocar os 4 dedos saindo do quadro dessa forma. Ou simplesmente assim. Faz de conta que vocês estão dentro da sala de aula e eu estou apontando esses 4 dedos para vocês, ó. Aí, seria saindo o campo magnético. Agora, se for a velocidade saindo, aí você coloca o polegar apontando lá para o fundo da sala. E se for a força magnética saindo, aí você tem que botar a palma da mão apontando lá para o fundo da sala. Depende da grandeza física, né, que a gente está utilizando ali. Mas se for o campo magnético, é sempre assim, ó, coloca os 4 dedos apontando para o fundo da sala, lá para o fim da sala. Sabe onde tem a porta lá, por onde a gente entrava? Então, tem uma sala que a porta é no fundo, outra sala a porta é na frente. Então, mas é de qualquer forma apontando para o fundo da sala, desse jeito. Entendeu? Só que é a mão direita que a gente está usando sempre, tá, pessoal? A gente não está mexendo com a mão esquerda aqui, tá joia? Não sei se eu consegui sanar a dúvida da Mariana. Bom, beleza. Entendi, valeu, Mariana. Bom, pessoal, agora e aqui, ó, o campo magnético não está apontando para a direita, então você pega os 4 dedos da mão direita, ó, e coloca lá, apontando para a direita, ó, tá vendo? Aí, desse jeito, ó. Beleza? Pronto. Agora a gente vai desenhar um fio. Esse fiozinho, pessoal, geralmente o pessoal desenha ele assim, ó, inclinado. Aí, ó, desse jeito. Eu vou deixar ele um pouquinho mais fofinho. Aí, pra gente ver direitinho que é um fio mesmo, né? Aí, tá vendo? Isso que tá de azul, não sei se vocês estão enxergando o azul aí, isso que tá de azul é o fio. Isso aqui, ó, pessoal, a parte do fio que está dentro do campo magnético é o comprimento do fio. E esse fio, ele vai ser percorrido por corrente elétrica. Aí a corrente elétrica, ó. Representado pela letra I. Pronto. Tá vendo? Muito bem. O ângulo formado entre a corrente elétrica e o campo magnético é esse aqui que nós vamos chamar de θ, esse zerinho cortado, né? Nesse caso, pessoal, a formulinha ela muda um pouquinho. Ela é assim, ó. A força magnética vai ser igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Tá vendo? Aí é dessa forma, então, que a gente faz para determinar a força magnética. Ó. Mudou um pouquinho, só que essa formulinha, ela é idêntica àquela que a gente acabou de ver lá, né? Fui vender quibe sentado. Uma sai da outra. Mas, de qualquer forma, tá aí, ó. Se for necessário, né? Se o cara, e tem uns exercícios aí que ele está pedindo o tempo todo para a gente poder determinar o valor da força magnética, então a gente vai usar essa formulinha aí no fio condutor. Agora, a gente tem que saber usar também a regrinha da mão direita, a regra do tapa. Funciona assim, ó, pessoal. Essa corrente elétrica que foi dada aqui, ela tem uma componente no eixo X, ó. É isso aqui, o X. E tem uma componente, pessoal, no eixo Y. Ó. Vou subir aqui e vou colocar IY. Pronto. Tá vendo? Tá aí. A componente que é paralela ao campo magnético não gera força magnética, porque o ângulo é igual a 0 grau. E sendo de 0, dá 0. Mas a componente da corrente que é perpendicular ao campo magnético, essa gera força magnética, já que o ângulo é igual a 90 graus. O que a gente vai fazer, então, é isso aqui. Coloca os 4 dedos no mesmo sentido do campo e o polegar no mesmo sentido da corrente que é perpendicular ao campo. É essa aqui, ó, o IY. Deixa eu até botar um símbolo aqui de perpendicularismo. Aí, tá vendo? É essa daí que a gente tem que observar. Porque muitas vezes o fio, ele não vem perpendicular ao campo, ele vem inclinado, como foi desenhado daquele jeito ali, ó. Então você tem que colocar os 4 dedos no mesmo sentido do campo magnético
e o polegar no mesmo sentido da corrente, que é perpendicular ao campo. Aí você dá um tapa. Eu vou ficar de frente aqui, ó, para vocês verem, ó. Coloca os 4 dedos no mesmo sentido do campo e o polegar no mesmo sentido dessa corrente aqui, ó. Aí você dá um tapa, viu? Aí, ó. Quando eu dei um tapa ali, pessoal, a palma da mão tentou entrar no quadro, não tentou? Isso quer dizer que a força magnética está tentando entrar no quadro. É isso que ela faz. Está empurrando o condutor para o quadro. Como é que a gente faz para simbolizar uma coisa entrando? Você lembra? Xizinho ou pontinho? Xizinho, né? Então, no condutor, vai agir uma força magnética assim, ó, entrando no quadro. Pronto. É isso daí que a gente tem que fazer. Tem que dar uma treinadinha nessa parte. Essa parte envolve coordenação motora, gente, não tem jeito. E o que eu percebi aqui no livro é que ele colocou muitas questões ligadas à matemática, né? Aí eu vou fazer uma lista para vocês depois para ficar treinando esse negócio aí de regrinha do tapa, a regra do abraço, que a gente tem que se familiarizar com isso o mais rápido possível. As aulas vão voltar semana que vem, e aí a gente vai ter chance na sala de aula de tirar bastante dúvidas nesse ponto, porque estando na sala de aula, eu posso corrigir vocês na hora, fica bem simples, tá? Você vai ver que isso aqui é uma coisa bem simplesinha, mas quando a gente mexe dessa forma aqui, não é muito simplesinha, não. Muito bem, então. Pessoal, nós vamos fazer o exercício. Vou começar aqui, ó, pelo mais simples, tá? Exercício número 6, da página 278. Vocês estão com a postinha aí? É o 6 da página 278. Vou ter que apagar isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, sempre tem gente que quer tirar um print. Pronto, vou apagar aqui. Vamos lá. Exercício 6, página 278. 278. Beleza? Tá aqui então. Exercício número 6, página 278. Ele fala assim: um trecho de um condutor retilíneo de comprimento 0,3 metros. Bom, pessoal, primeira coisa que ele fala aí, o comprimento do condutor é igual a 0,3 metro. Prontinho. E aí ele continua. É percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Então quer dizer que o I vale 10 amperes. Beleza? Aí. Depois, está imerso num campo magnético uniforme de 0,123 3 zeros, né? Depois, bem pequenininho, né? Esse campo magnético, 0,0005 Tesla. Determine a força magnética que atua no fio nos seguintes casos. Então, pessoal, na letra A, deixa eu colocar aqui a letra A, tanto a letra A quanto a letra B, ele desenha um campo magnético assim, ó, horizontal. Eu vou desenhar só uma linha. Aí ele desenhou acho que 5 ou 6 linhas, se não me engano, são 6 linhas do campo magnético. Não tem necessidade de desenhar tudo isso. Uma só é suficiente para a gente perceber isso aqui, ó, que o fio e o campo magnético formam um ângulo de quantos graus? 90 graus, concorda? Aí, ó, o fiozinho e o campo magnético formam um ângulo de 90 graus. Por esse fio passa uma corrente elétrica. Está aqui a corrente elétrica. Eu acho que é para cima ou para baixo? Vamos ver se desenho. Isso, para cima. A corrente elétrica apontando para cima. E o mais interessante de tudo, o ângulo formado entre o fio e o campo magnético é igual a 90 graus. O que a gente tem que fazer é determinar a força magnética. Quando ele pede para determinar a força magnética, a gente tem que achar o módulo, a direção e o sentido, tá? Eu vou achar o módulo inicialmente, porque ele é mais simples, ó. Vou fazer aqui do lado, pessoal. Como é que a gente faz para achar a força magnética quando é um fio condutor? É assim, ó. A força magnética é igual a Biu
P vezes I vezes L, vezes o seno de θ, certinho? Então, a força magnética é igual campo magnético, que vale tudo aquilo ali, ó, 0,0005 teslas. A corrente, que é 10, e o L, que vale 0,3 metros, né? O ângulo é igual a 90 graus, então, seno de 90 graus é o que a gente tem que colocar ali. Antes de qualquer coisa, vamos colocar isso aqui tudo em potência de base 10, que eu acho que vai ficar mais fácil, pessoal. Então, a força magnética vai ser assim, ó. A vírgula vai dar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, 5 vezes 10 a menos 4. Agora, esse 10 vezes esse 0,3 dá 3, né? E o seno de 90 graus dá 1. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. Então, a força magnética vai poder ser escrita assim, ó, 15 vezes 10 a menos 4 newtons. Se você gosta de escrever em notação científica, aí você tem que colocar 1,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Aí, esse é o valor da força magnética. Agora falta a direção e o sentido. Esse é o módulo, né? Só calcular isso aí. Agora a gente tem que determinar a direção e sentido, ó. Coloca esses 4 dedos apontando para o mesmo lado do campo magnético, ó, tá vendo? E o polegar no mesmo sentido da corrente elétrica. Então, ó, o campo magnético está apontando para a direita, coloca esses 4 dedos para a direita. E o polegar apontando para cima. Então, lá vai, o campo magnético para a direita, corrente para cima, dá um tapa. Aí. A hora que eu dei um tapa, eu senti que a palma da minha mão tentou entrar no quadro. Qual a simbologia de uma coisa entrando? Xizinho ou pontinho? Ah, é xizinho, né, professor? Aí. Então, isso daqui é a força magnética, ó. A gente já achou o módulo, pessoal. Isso aqui é um módulo, ó. Deixa eu até escrever aqui na frente módulo, né? Para ficar bem claro, ó. Módulo. Beleza? Agora, isso aqui, ó, xizinho, é a direção e o sentido. Mas como é que seria a direção e o sentido? Você tem que botar assim, ó, perpendicular ao plano do papel, ao plano da folha. Se a questão for descritiva, é assim que a gente tem que fazer, tá? Perpendicular ao plano da folha e entrando nela. Joia? Isso daqui, ó, é direção e sentido. Isso daqui é o quê? O módulo. Então é assim que a gente tem que fazer esse exercício, certo? Alguma pergunta aí, moçada? Ou não? Nenhuma? Beleza, então. Vamos lá. Eu vou ter que apagar agora aqui do lado esquerdo para a gente fazer a letra B. A letra B, pessoal, o campo magnético é o mesmo, né? Está horizontal do mesmo jeito que na letra A. Só que agora o fiozinho é paralelo ao campo magnético. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Lá vamos nós. Letra B de bola. De novo, não há necessidade da gente desenhar todas essas linhas. Uma só para representar o campo magnético é o suficiente, ó. Tá aqui. Ele é horizontal e, pelo que eu estou vendo aqui, está apontando para a direita, assim como na letra A. Aí tem um fiozinho, pessoal, que ele é colocado na horizontal também, ó. Onde o fiozinho é colocado, ó? Aqui, ó. Pronto, tá aí o fiozinho, ó. Percorrido, logicamente, por uma corrente elétrica, né? Deixa eu ver se é para a direita ou para a esquerda. Para a direita. Aí ele vem aqui e coloca a corrente elétrica assim, ó, para a direita. Pronto. Moçada, qual é o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente elétrica? É fácil, ó, quer ver? Se por acaso estiver assim, é 90 graus, né? Se estiver assim, 180 graus. Se estiver assim, 0 grau. Tá joia? Os dois apontam para o mesmo lado, então, 0. É o que está ocorrendo aqui, ó. A corrente e o campo magnético estão apontando para o mesmo lado. Então quer dizer que o ângulo é igual a 0 grau. Então a gente vai lá e coloca, olha, θ é igual a 0 grau. Quanto que é o seno de 0? Ah, é 0, não é? Aí.
Seno de 0 é 0. Beleza? E agora a gente tem que achar a força magnética. Para achar a força magnética, pessoal, vai ser assim, ó. B vezes I vezes 0, não é? Vezes seno de θ. Então, só que o θ não é 0, e o seno de θ não vai ser 0, então a força magnética vai ser quanto? Ah, ela vai ser nula. Aí vai ser igual a 0. Certinho? É isso aí, então. Viu só? Alguma dúvida, moçada, ou não? Tem como o senhor fazer o 1 do DH? Eita, DH quer dizer o quê? Desenvolvendo habilidades. Tem. Vamos lá, então, fazer o 1 do DH. Ele fala que o FS, né? 2018. Vou fazer o 1 do DH. Está dizendo assim, pessoal. Número 1 do DH. Pegaram aí? Certinho? Em uma experiência realizada por um cientista de medicina nuclear, as partículas eletrizadas negativamente de massas não desprezíveis são lançadas num campo magnético cuja orientação é perpendicular ao plano desta página, com as linhas de indução magnética entrando no plano. Tá, então vamos parar por aqui um pouquinho. Como ele fala que as linhas de indução magnético é entrando no plano, pessoal, vou precisar apagar aqui, tá? E desenhar as linhas do campo magnético entrando no plano. Quando ele não dá a figura, ele aumenta o grau de dificuldade pra caramba. Quando ele dá a figurinha, fica bem mais simples, né? Então, lá vai, ó. Exercício 1, DH, desenvolvendo habilidades, ó. Eu não preciso desenhar todas as linhas do campo magnético. Só essa aí é o suficiente, ó. Eu coloco um xizinho e ponho a letra B em cima, indicando que o campo magnético está entrando na folha, né? No caderno. Ou papel, tanto faz. Beleza? Continuando, então. Verifica-se que as cargas elétricas se movem com velocidade de módulo constante e em trajetória retilínea. Sabendo que elas se movem no plano desta folha, o vetor velocidade dessas partículas está orientado. Então, pessoal, vai funcionar assim, ó. Como ele disse que a trajetória é retilínea, então vai ser velocidade constante e trajetória retilínea. Não sei se vocês lembram. Quando a velocidade é constante e a trajetória é retilínea, o movimento é retilíneo e uniforme. Lembram disso aí? Só que quando o movimento é retilíneo e uniforme, pessoal, a força resultante é igual a quanto? 0. Aí. É sempre assim, é caso de equilíbrio, né? Toda vez que for movimento retilíneo uniforme, ou toda vez que ele falar que a trajetória é retilínea e a velocidade é constante em módulo, a força resultante vai ser nula. Se a força resultante é nula, pessoal, quer dizer que a força magnética também vai ser nula. Então, vou colocar aqui. Aí, a força magnética, que era a única, né, que ia aparecer e não aparece. Então, a força magnética é nula. Beleza? Certo? Agora, se a força magnética é nula, ou o campo é nulo, ou a velocidade é nula, ou a carga é nula, mas ele não falou nada disso aí. Ele falou que tem carga, que tem velocidade, que tem campo. Para a força magnética ser nula, então, o ângulo, porque ó, vai ser assim, o campo é diferente de 0, a velocidade é diferente de 0, a carga é diferente de 0. Então, a única forma da força magnética ser nula é o ângulo sendo igual a quanto? Igual a 0 grau. Aí. Porque o seno de 0 dá quanto? Dá 0. Só que para o ângulo ser igual a 0 grau, pessoal, ou 180 graus, né? Ou 0 ou 180. Deixa eu colocar aqui, ó. 0 ou 180 graus. E aí o seno dá 0 do mesmo jeito. Aí nesse caso, moçada, tanto a velocidade quanto o campo magnético tem que ter a mesma direção. Pode até ser que tenha sentidos contrários, não tem problema, mas tem que ter a mesma direção. Então quer dizer que a velocidade, ela também tem que estar ou entrando ou saindo do quadro, para que os dois tenham a mesma direção, sentidos iguais ou sentidos contrários. Então pode ocorrer duas coisas com a velocidade. Ou ela está entrando, a carga elétrica, né? Ou ela está como? Saindo. Mas ela tem que ter a mesma direção do campo magnético.
Então a gente tem que buscar uma alternativa onde ele esteja dizendo isso daí, ó, que a velocidade tem a mesma direção do campo magnético. Isso daí seria correto, né? Muito bem. Ele fala aqui na letra A, horizontal e para a direita, essa não serve, porque aí seria perpendicular ao campo. Letra B, horizontal e para a esquerda, mesma coisa, seria perpendicular ao campo. Letra C, verticalmente para cima, também seria perpendicular ao campo. Letra D, verticalmente para baixo, perpendicular ao campo. E aí sobrou a letra E, perpendicular ao plano dessa página e entrando nesse plano. Pode ser. Também estaria correto se ele dissesse assim, perpendicular ao plano dessa página e saindo deste plano. Né? Estaria correto do mesmo jeito, porque nos dois casos, ou o ângulo é 0 ou o ângulo é 180 graus, pessoal. Certinho? É uma questão meio chata essa daí, hein? Porque, ó, a gente tem que lembrar que é movimento retilíneo uniforme, que com isso a força resultante é nula. Se a força resultante é nula, quer dizer que a magnética também vai ser nula, porque era a única que ia surgir. Aí a gente tem que lembrar que esses caras são diferentes de zero. A única possibilidade da força magnética ser nula, então, é com ângulo de 0 a 180 graus. Só que para isso, a carga tem que ser lançada paralelamente às linhas do campo magnético. Aí eu tenho tudo isso daí certinho. Entendeu, Pedro? O João Pedro? Meio foda esse aí, né, cara? Você foi forte, hein? Muito bem. Pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer o número 5. Eu não sei se a gente chegou a fazer esse número 5 ontem. Dê uma olhadinha aí, por favor. Número 5 da página 277. 5 da 277. Já tem um aqui com a foto do Neymar, Gabriel Fontoura. Eita. Hoje tem, né? Parece que o Neymar vai jogar hoje, hein, cara. Vamos lá, João Pedro. Vamos fazer o número 5. Hoje acho que tem PSG lá, né, cara? Deixa eu apagar aqui. Ontem tiveram uns jogos também, mas eu tive que dar aula o dia inteiro e não consegui assistir. Mas hoje eu vou assistir, hein? Hoje eu tô faceiro. Hoje eu não tenho nada para fazer à tarde. Massa, né? Morram de inveja. Não tem problema, não. Vamos lá. Exercício número 5. Página 277. Beleza? Aí. Exercício 5, página 277. Gente, ele fala assim, ó. Determine a intensidade do campo magnético uniforme de direção perpendicular a um trecho de um fio retilíneo de comprimento 1 metro. Quando ele fala que a direção é perpendicular, pessoal, quer dizer que o ângulo é igual a 90 graus. Tá aí, θ igual a 90 graus. Beleza? Ele fala que é 1 metro, né? O comprimento do condutor tem 1 metro. Vamos botar aqui, ó. L igual a 1 metro. Beleza? Tá aí, então. L igual a 1 metro. A força magnética que atua no trecho do fio é de 0,01 newton. Aí. Aí, 0,01 newton. Beleza? E a corrente que passa é igual a meio ampere. Beleza? Então são esses valores que nós temos aqui, ó. 90 graus, 1 metro, 0,01 newton e meio ampere. Certinho? E ele está querendo saber, pessoal, qual é o valor do campo magnético, né? Para isso, é a aplicação direta da formulinha, ó. Força magnética igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ, certo? A força magnética, eu não sei, ou sei. Sei. É 0,01 newton. O campo magnético, eu não sei, ou sei. Não, esse aqui eu não sei mesmo. A corrente elétrica, eu sei, vale meio. O comprimento do condutor vale 1. E o ângulo, pessoal, é igual a 90 graus. Aí, pronto. Beleza? Isso aí que nós temos, então. Vou colocar isso aqui em potência de base 10, pessoal. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 2. O campo magnético vai ficar assim, ó. 5 vezes 10 a menos 1 vezes 1 vezes 1, né? Porque sendo de 91, vezes o B, ó. Aí você pega esse 5 vezes 10 a menos 1, passa para cá dividindo.
Aí nós vamos ficar com esse resultado aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 5 vezes 10 a menos 1, né? Beleza? 1 dividido por 5, pessoal, é a mesma coisa que 0,2. Então fica, ó, 0,2 vezes. O 10 a menos 2 que está em cima com 10 a menos 1 que está embaixo, a gente subtrai os expoentes, né? Então fica menos 2 menos menos 1 dá menos 2 mais 1. Aí esse aqui vai ser o valor do campo magnético em Tesla. Se você gosta de escrever em notação científica, aí fica assim, ó. 2 vezes 10 a menos 2 teslas. Aí esse é o valor, então, do campo magnético que ele estava pedindo para a gente determinar. Certinho, moçada? Alguma pergunta aí? À tarde, às 14 horas. Vamos lá, hein? Hoje tem, então. Beleza? Muito bem, então. Pessoal do terceiro A, coloquem o nome, a série e a turma, tá? Por favor, terceiro A, nome, série e turma. Prontinho? Terceiro A, nome, série e turma. Bom? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Então, terceiro A, nome, série e turma. Pronto? Agora, pessoal, terceiro B, coloque nome, série e turma. Pessoal, deixa eu fazer agora o exercício número 4. Ele diz assim, ó. Eu vou fazer isso daqui e a gente já encerra, tá? Um fio retilíneo é percorrido por uma corrente de 6 amperes. Ó, I igual a 6, né? Tudo bem. É imerso em um campo magnético uniforme. A força magnética que atua sobre um trecho do fio retilíneo tem intensidade de 15 newtons. Então tá aqui a força, ó. 15 newtons. Beleza? O campo magnético é de 2 teslas. Vamos botar aqui, ó, o B é igual a 2 teslas. Certinho? E sua direção é perpendicular ao condutor metálico. Então, gente, quando ele fala que é perpendicular, o θ vale 90 graus, né? E ele está querendo saber aqui qual o comprimento do fio, qual o valor do L, né? Vamos lá, então? Para determinar, pessoal, é fácil. Só a gente usar a formulinha da força magnética, né? A força magnética pode ser escrita assim, ó, como bio seno θ. A força vale 15, né? O campo vale 2, o I vale 6, o L nós não sabemos e o ângulo é igual a 90 graus. Como o seno de 90 é 1, então a gente não precisa se preocupar com ele, né? A gente pode fazer de uma vez assim, ó, 15 igual a 12 vezes L. Aí você passa o 12 dividindo, vai ficar L igual a 15 sobre 12. Isso aí, pessoal, dá um comprimento igual a 1,25 metro. Pronto, ó. Aplicação direta da formulinha, né? Beleza, então, moçada? Tá bom por hoje, né? Beijo grande para vocês, até semana que vem. Semana que vem já seria aula presencial, eu não sei mais como é que vai ser esse lance aí na internet. Beijão, tchau, tchau, moçada. Bom fim de semana, Gabriela.